Beleza. Então, hoje a gente vai estar aqui fazendo essa live com a nossa convidada, Alessandra. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês pelo convite. É uma honra ter a senhora com a gente hoje. E vai ser sobre carreiras espaciais. Gostaria de pedir para a senhora falar um pouquinho sobre quem é a Alessandra, quais são seus projetos, inspirações. Muito prazer e muito obrigada pelo convite de vocês. Não precisa me chamar de senhora, Iris. Eu estou velhinha, mas nem tanto. Bom, eu sou a Alessandra Passini, eu sou física, fui formada aí pelo Mackenzie, em São Paulo. Fiz mestrado e doutorado em Geofísica Espacial pelo INPE, aí a camiseta do Gabriel, né, mostrando o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica em São José dos Campos. E eu fiz um segundo doutorado em física mais voltada para raios cósmicos na Finlândia. Então, eu sou uma nerd ao quadrado aí, né? E eu trabalhei no Brasil muitos anos como professora de vários níveis, né, de ensino, desde ensino médio até graduação, e também orientando, e também pós-graduação, dei aula nos mestrados e doutorados na Univap, em São José dos Campos, e depois mudei aqui para os Estados Unidos, já em 2016, por questões totalmente pessoais, não foi uma questão profissional que me trouxe aqui, porque casei com um gringo mesmo, então vim para cá e desde então tenho trabalhado em alguns institutos de pesquisa. Então passei pelo APL, que é o Laboratório de Física Aplicada lá da Johns Hopkins, trabalhei como visitante na NASA lá no Goddard em Maryland, né, por alguns meses, 9 meses, depois fui contratada no Observatório de Arecibo, fiquei lá uns 2 anos, e agora estou aqui no Colorado, sou pesquisadora de um instituto que chama NWRA, que é Northwest Research Associate, e voltei para as minhas origens, trabalhando com física do Sol, e estou bem feliz. É uma cidade bem legal. E também escrevi livros, né, para as meninas, como vocês sabem, escrevi a coleção chamada Girls in Space, na tentativa de ajudar que as meninas ali em torno de 10 anos de idade, elas continuem interessadas em ciência, né, que elas não tentem se perder por conta das questões sociais, né, que dizem nós todas mulheres que não é coisa de menina e tal. Então escrevi essa coleção de livros pensando nessa faixa etária, para trazer um pouco de conteúdo de física espacial e astronomia para essas crianças, né, para todos os leitores, não só meninas, meninos também, tem meninos no livro também, e também para apresentar de forma com qualidade, tentando estimular o pensamento crítico, né, pensamento científico, tentando estimular que as crianças busquem informações em fontes confiáveis, e também apresentando outras pesquisadoras, né, que falta um pouco ainda de representatividade para a gente escolher essa carreira. Então, os meus livros, eles têm a abertura escrita por diferentes pesquisadoras do mundo. Então, o primeiro livro a gente teve o depoimento da professora Adriana Vale, lá do Mackenzie, que é uma astrônoma, e ela conta um pouquinho como foi que ela se interessou pelo espaço. E nos outros livros a gente tem uma pesquisadora da África do Sul, e contando a história dela, e no terceiro livro, uma pesquisadora da NASA, que era minha supervisora lá, a doutora Georgia Denolfo. Então, a gente ainda tem 2 livros para fechar da coleção, então serão 5 livros no total, e esse projeto tem andado bastante, não vão ser só os livros, tem coisas vindo por aí. Espero que a gente ainda trabalhe com os professores também, para ajudar a trazer esse conteúdo para a sala de aula. Então, são essas coisas, assim, eu trabalho tanto fazendo pesquisa, quanto tentando dar um pouco de mentoria, né, trazer mentoria para os alunos e para os jovens pesquisadores, e trabalho bastante nessa questão da igualdade de gênero na ciência. E se vocês quiserem, eu já falo logo do projeto Space for Women, das Nações Unidas, para fechar a introdução mais formal, né? Eu fui nomeada esse ano como representante da primeira rede de mentoria chamada Space for Women, que é uma iniciativa do Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior, né? Não sei se nem todo mundo sabe o que significa espaço exterior, né? Mas é diferente do espaço aéreo, né? Então, existe toda uma questão diferente, até na questão legal do uso do espaço exterior, que para alguns países fica acima de 100 quilômetros, outros países não está bem definida essa distinção, mas a gente tem como nação soberania sobre o uso do espaço aéreo em cima da nossa cabeça, mas sobre o espaço exterior não existe soberania
das nações. Então, é para o benefício de todos e o espaço exterior tem que ser usado para a paz. Então, isso está de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a gente trabalha nessa rede várias mentoras de diferentes áreas do espaço, do setor espacial. A gente vai falar um pouquinho sobre carreiras, né? Não só cientistas, mas todas nós unidas aí para trazer os benefícios do espaço para todos e todas, né? E para que a gente consiga fazer com que o espaço ele seja acessível para mulheres também, nesse caso, porque a gente é uma grande minoria, né, dentro desse setor espacial. Então é isso. Alessandra, você poderia nos falar sobre o início da sua carreira, como que a sua trajetória do Mackenzie até o INPE? Sim. Na verdade, assim, eu posso falar até um pouquinho antes, né? Como foi que eu decidi seguir na área da física e do física espacial. Eu, quando estava já no ensino médio, né? Acho que na minha época já era ensino médio, a gente chamava de colegial. Era ali, naquelas, né? 1999, né? Então, a gente estava ali já no ensino médio. Eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de ciência, sempre fui interessada pelo céu, mas não havia ali nenhuma carreira possível na minha cabeça que ligasse essas áreas, porque eu não conhecia nenhum cientista, né? Assim, as imagens que eu tinha, então, na minha estante da minha família, a gente sempre teve livros do Sagan, né? Livros de ficção científica, então, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov. Então, esses livros estavam presentes na minha infância e eu cresci lendo esses livros e olhando para isso, mas eu não me reconhecia naquele perfil, né, do Carl Sagan, por exemplo. Nem passava na minha cabeça que existiria uma carreira para mim nessa área. Até que eu assisti ao filme Contato. Então, o filme Contato ele foi lançado em 97, né? É um filme que tem a Jodie Foster como principal personagem, né? E é um filme sobre busca de vida inteligente no espaço. É uma ficção científica baseada num livro do Carl Sagan, né? E eu havia lido o livro antes, mas eu não tinha conseguido visualizar a atuação daquela pesquisadora no livro. Até o momento que eu olhei, né, aquilo na tela do cinema, na época eu acho que eu assisti em casa já, então nem foi 97, eu devo ter assistido esse filme quando saiu na Blockbuster, né, quando a gente pegava a fita, para vocês verem como eu já estou ficando velha. A gente pegava a fita na locadora, então eu devo ter pego uma fita e assisti em casa, e eu percebi que eu queria ser aquela mulher. Então, assim, no filme, quem assistiu e quem não assistiu, eu recomendo que assista, que é um filme super legal, e ele é baseado na vida de uma pesquisadora verdadeira, né, a Jill Tarter, que é uma das fundadoras do Projeto 7, né, que é o de busca por sinal de vida inteligente no espaço usando radiotelescópios. Então, é muito embasado no que de fato acontece na academia, né, na vida de um cientista, e ela trabalha nos maiores e mais icônicos radiotelescópios da América, né, dos Estados Unidos. Então, ela trabalhou no VLA, que são aquele interferômetro, são vários radiotelescópios, e trabalhou no Observatório de Arecibo, que é aquela antena de 305 metros de diâmetro, né? Então, quando eu vi aquela mulher ali em ação, eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí que eu me liguei que eu queria fazer aquilo. Só que em São Paulo não havia graduação em astronomia na época. Havia lá um certificado do IAG na USP, mas não tinha graduação. E eu era muito nova. E assim, as graduações eram no Rio ou no Sul, né? E meus pais não me deixaram nem pensar na hipótese, porque eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos quando eu entrei na faculdade. Então, eu era muito nova, meus pais falaram que não era uma opção, então meu pai trouxe, lá da IBM, que ele trabalha lá, ele trouxe uma lista com algumas possíveis atuações de um físico. E ele falou, uma das possibilidades era fazer física e fazer uma pós-graduação em astronomia, que eu também, na época, não conhecia essa história de mestrado e doutorado, não havia nenhum doutor na minha família, né? Então, assim, não sabia muito bem como era a carreira na ciência. E aí meu pai me trouxe essa questão, ó, você faz uma especialização depois, que é um mestrado, um doutorado. Então, foi por isso que eu prestei física. Então, eu prestei física no Mackenzie e na USP.
E engraçado porque eu também prestei jornalismo na época. Parece que não tem nada a ver, né? Mas hoje, me vendo trabalhando um pouco com comunicação e ciência, eu vejo que, na verdade, o que eu queria também era fazer aquilo acessível, né? Na verdade, traduzir um pouco da informação para o público geral. Mas na época eu não passei, eu prestei só na Casper Libero, que é aquela faculdade de comunicação social, né, uma das mais importantes de São Paulo, e eu não passei em jornalismo. Eu passei no Mackenzie primeiro, e depois passei na USP, mas aí eu já estava apaixonada pelos tijolinhos vermelhos do Mackenzie, e aí eu já havia encontrado um centro de radioastronomia e astrofísica lá dentro do Mackenzie, e aí já estava mackenzista já. Aí resolvi ficar no Mackenzie. E foi uma ótima escolha para mim, por conta desse centro de radioastronomia, principalmente. Assim, os professores eram muito bons, em geral, mas a gente tinha professores pesquisadores já desde o início do curso. Então, isso veio trazendo um peso, assim, eu considero a iniciação científica um diferencial completo na minha carreira, assim, na minha formação. E a Nayara perguntou qual que foi o caminho de lá para o INPE, e a questão foi, na época, não havia pós-graduação nessa área em São Paulo, a não ser na USP. E quando eu comecei trabalhando com física do Sol, né? Então, radioastronomia solar, e que é uma área que eu posso fazer uma pós-graduação em astronomia. Porém, conforme eu fui fazendo minhas pesquisas, a gente acabou migrando um pouco para a relação do Sol e da Terra. Então, entrou numa área mais que a gente conhece de física espacial, né? Que é uma coisa meio interplanetário, vento solar, como que isso interfere na nossa atmosfera, na nossa magnetosfera, né? Tempestades magnéticas, etc. Então, quando eu terminei, eu já estava nesse projeto que era uma relação Sol-Terra. E aí, para isso, a área certa, então, seria a física espacial, e a pós-graduação nessa área é mais conhecida e fortalecida no INPE. Então, eu fiz o meu mestrado, fui para o INPE, em São José dos Campos, né, e fiz o meu mestrado lá, na área da geofísica espacial, que no INPE até abrange um pouco mais, né, Na verdade, geofísica, hoje em dia, ela já é muito mais abrangente, né, do que simplesmente ciências da Terra, já inclui a atmosfera, né, mas na época, assim, estava ainda uns termos não muito certos, né, na área. Então, a gente dizia geofísica espacial, ainda é o nome da pós-graduação lá, porque a gente também estudava desde núcleo da Terra, né, formação do campo geomagnético, até as interações com atmosferas planetárias, não só da Terra. Então, foi por isso que eu acabei migrando para lá. E um projeto, na verdade, que me levou para a geofísica espacial foi um projeto que até me fez participar do Programa Antártico do Brasil. Então, no final da minha graduação, eu fiquei meu último verão na graduação, eu fiquei na Estação Antártica, 2 meses lá. Nossa. Porque a gente tem, na nossa Estação Antártica, Comandante Ferraz, né, que é do Brasil, a gente fica numa ilha da Península Antártica, e nessa estação a gente tem pesquisas de todos os sabores acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem oceanografia, tem biologia, tem o pessoal muito ambiental, tem até parte política, né, a sociologia, mas tem a física espacial também, é uma das primeiras pesquisas que foram para lá, e a gente tem antenas que medem a baixa ionosfera, e o meu trabalho era o efeito do Sol nessa região da atmosfera da Terra. Então, foram várias experiências muito legais que acabaram me levando para o INPE. Muitas pessoas, quando a gente começa a falar, né, sobre falta de meninas, às vezes não entende muito o porquê, o motivo, e acho que é porque a gente não quer. Você podia falar pra gente um pouquinho sobre a importância de discutir representatividade e também divulgação científica? Claro. Essa é uma questão, Iris, que é meio surpreendente que no ano de 2020 ainda as pessoas se sintam ofendidas até com esse tema, né? Então, a questão toda a gente tem que tentar pensar um pouco historicamente como que a ciência foi formada e como que ela foi desenhada e como que o jogo científico hoje funciona, né? Então, se a gente parar para pensar lá no século XIV, XV, né, quando começou o método científico e tal, ali já estava sendo desenvolvida por homens brancos europeus para homens brancos europeus, e ali não havia uma entrada de diversidade naquele jogo, né? E quando eu falo diversidade, é muito mais amplo do que apenas mulheres, né? A gente briga por isso, mas essa é uma das brigas que a gente luta, né? E o que acontece hoje, quando a gente vê
Por exemplo, eu tenho esse canal no YouTube, O Que Diz a Física, quero que todo mundo se inscreva lá. Quando a gente olha a audiência do meu canal, é majoritariamente masculina. Então, e aí eu joguei esse tema lá, e esse tema, ele na verdade virou muito polêmico lá, porque muitos homens falaram, as mulheres não vêm assistir canais de física espacial porque elas não têm o interesse. Então, eu ouvi gente falando, já em reuniões científicas, quando esse tema é levantado, de que mulheres, biologicamente, elas têm uma associação maior com ciências do cuidado, né? Coisas assim, ou você vira uma enfermeira, ou você é uma médica, mas você vai para a área mais que tem envolvimento com o cuidado. O que não há nenhuma evidência científica de que no nosso cérebro, por conta dos nossos hormônios, existe uma deficiência de aptidão para a ciência dura, né? Que seria a física, engenharias e tal, e matemática. Então, não existe comprovação científica. Todas as várias reuniões que eu participei já dentro até das Nações Unidas, né, e na AGU, que é a União Americana de Geofísica, né, que é uma organização científica com milhares de cientistas, né? Dentro dessas instituições, quando a gente discute essa questão da mulher na ciência, o que a gente sabe é que existe exatamente o mesmo interesse em ciência se a gente observa as crianças na idade de alfabetização. Meninas e meninos, todos eles têm o sonho de ser astronauta, eles se ligam em espaço, eles têm interesse do bichinho, como funciona. Então, o interesse científico, ele é nato do ser humano, né? E não tem distinção de gênero. O que acontece? Quando a gente vai ficando mais velha, a gente começa a ficar mais consciente do que os outros pensam da gente. Então, a gente vai se ligando mais nas questões de estereótipos sociais, né, e tal. E aí, o que acontece? Na infância, a gente começa já a distinguir brinquedos de meninas e meninos, né? Então, meninos, eles recebem brinquedos que estimulam o pensamento, não só o pensamento matemático ali, analítico, mas também o pensamento tridimensional, né? A visão 3D dele. Então, tudo isso são aptidões que são muito importantes nas áreas de STEM, que a gente chama, né? De ciências, tecnologias, engenharias, matemática. Então, nessas áreas, a gente precisa ter essas qualidades desenvolvidas, e os meninos tiveram a oportunidade de desenvolvê-las durante a infância, enquanto que meninas não. Então, quando a gente vai lá na loja e compra uma boneca para a menina trocar fralda, ao invés de comprar um robô que vira um carro e não sei o quê, a gente está fazendo com que essa menina tenha a oportunidade de desenvolver essas aptidões que são necessárias para a nossa área. Então, já começa dali. Além do fato de que, socialmente, a gente começa a falar para menino o que é de menina, o que é de menino, que isso não é bacana, que é legal... enquanto ao mesmo tempo é bacana um menino ser nerd, ser geninho, curtir as coisas meio esquisitas, para a menina isso é uma coisa que não é legal. Então, as meninas começam a se desinteressar da área. Então, o que a gente viu estatisticamente em vários estudos que foram feitos até pela Microsoft na Europa e tal, a gente vê que a idade em que esse abismo de gênero acontece na ciência, ele começa em torno dos 11 anos de idade ali. Que nós meninas sabemos que é a fase que a gente, de fato, começa a se preocupar muito com o que o outro pensa da gente, né? E aí, o que acontece? Perdão, só um instante. Estou falando do eco. Iris, está usando fone de ouvido? Não tô. Vocês podem colocar o mudo, se vocês quiserem. Talvez se todo mundo colocar mudo enquanto eu falo, e depois a gente tira quando vocês forem falar. Vê se melhora. Melhorou? Acho que melhorou. Talvez sim, talvez ajude. Tá bom, mas vocês me interrompam se vocês quiserem falar alguma coisa. Mas então é isso. Então, assim, essa questão de gênero, Iris, ela começa na infância, e a gente, enquanto cientista, a gente tem que promover ações que atinjam essa faixa etária, né? Então, por isso que eu escrevi os livros para essa faixa etária. Mas a gente precisa que, quando essas meninas chegam já no ensino médio, aí depois a gente tentar resgatar o interesse delas é muito mais difícil, entendeu? Então, o objetivo mesmo é que a gente crie ações e tal, para que, primeiro, que esses estereótipos de gênero não atinjam as meninas, para que elas não sejam privadas da oportunidade de escolherem essas carreiras quando elas estiverem mais maduras.
É isso. Com certeza. Eu tinha visto um estudo que eles colocaram numa classe de aula, né, que alunos de 5, 4 anos falaram: desenhe um astronauta, desenhe um médico. E todos eles eram pequenos, então já tinha nessa cabecinha, né, de pequeno, desenharam todas as cirurgião, astronauta, tudo homem. Então a gente vê que é uma coisa que a gente coloca na cabecinha deles, não é que eles nascem pensando nisso. Não, e tem alguns artigos até da década de 70 que é exatamente isso, draw a scientist. Então, desenhe um cientista. E scientist em inglês não tem gênero, né? Você não é como no Brasil, né? Como em português, cientista, né? Não tem um gênero. Então, e todo mundo foi a grandíssima maioria homens. Então, assim, inclusive meninas desenhando homens. Quase ninguém desenhou, e acho que dentre os 3 mil desenhos, 2 foram de mulheres e vieram de meninas. Então, assim, refizeram esse exercício anos depois, décadas depois, para ver se melhorou, mas não melhorou tanto. Então, assim, o que se sabe é que se você traz a cientista, por isso que a visibilidade é uma das questões importantes na luta pela igualdade de gêneros nas ciências, né? Porque as pessoas precisam se ver para se imaginar nesse caminho, como aconteceu para mim. Quando eu vi a cientista lá, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, assim, porque eu consegui visualizar uma possível profissão para que eu vi que ela podia fazer sendo uma mulher e tal. Então, isso é importantíssimo. Então, a questão da visibilidade é importante, a questão do conteúdo, da exposição do conteúdo. Então, a gente também tem que saber apresentar o conteúdo de uma maneira que engaje as meninas, né? Você fazer só exercício de físico que envolva chutar uma bola de futebol, não sei o quê, com uma coisa que talvez não seja uma discussão muito feminina para aquele grupo de meninas naquela idade, entendeu? Se você fizer uma coisa muito voltada para havia um jogador de futebol fazendo isso, a menina não consegue nem se interessar por aquele exercício. Então, assim, existe toda uma luta na questão dos livros didáticos, né? Como que o conteúdo é apresentado. Você está apresentando isso de uma maneira que faça sentido na vida de uma menina de 11 anos de idade, por exemplo, que ela se sinta parte dessa discussão. Então, e tem a questão da apresentação de conteúdo de qualidade, que também é uma deficiência, né? A gente quase não tem muitos livros a respeito de física espacial que sejam em português, por exemplo. Então, a gente que fale a nossa realidade, né? Por exemplo, que descrevam crianças do Brasil. Então, existe toda uma questão mesmo muito importante da representatividade e da exposição de meninas a esse tema desde pequenas. Alessandra, você comentou, né, sobre o filme, como uma mulher te inspirou a chegar onde você chegou. E como você se sente hoje, tendo essa ideia de que você também é essa mulher? Você inspira outras garotas a chegar aonde você chegou? Como que é a sensação de estar nesse local agora? Eu não sei, eu não acho que eu inspire as meninas. O que eu me vejo fazendo é tentando segurar na mão delas e fazer o caminho delas um pouco mais fácil, né? Eu acho que, assim, enquanto professora, dentro de sala de aula, a gente tem essa interação com alunas, né? Então, assim, existe toda essa preocupação na participação da formação daquele ser humano, né? E na formação daquela profissional. Então, assim, eu tenho muito cuidado nas coisas que eu falo, às vezes posso dar uma escorregada, né? Mas assim, eu tento fazer de forma consciente, porque eu sei que estando na posição que eu estou hoje, pelo simples fato de que eu consegui terminar um doutorado e tenho um emprego, eu não acabei caindo no caminho por conta de várias pedras que me apareceram, eu continuei. Então, o fato de eu conseguir chegar hoje aqui, estar trabalhando com ciência, eu sei da importância que isso tem pelo fato de eu estar ocupando esse papel hoje, né? Esse espaço. Então, assim, para mim foi assim, a questão do filme, para mim eu senti como um fechamento de ciclo quando eu fui trabalhar no Observatório de Arecibo. Então, assim, eu realmente tive a noção de uau, assim, uma coisa que realmente inspirou a minha vida. Hoje eu estou aqui trabalhando como pesquisadora, entrei na sala de controle, rodei meu experimento, então apontei a antena lá. Então, assim, todos esses momentos para mim foram talvez os ápices, assim, da minha carreira pelo fato de eu perceber que eu fechei um ciclo, eu consegui, sabe? Assim, então, eu realmente... E hoje o meu projeto, ele utiliza o Observatório de Arecibo e o VLA. Então, assim, eu estou, de fato, envolvida nesses radiotelescópios que foram usados pela minha inspiração, que era a doutora Ellie Arroway do filme. E isso é lindo, assim. E eu espero que, assim, eu conto a minha história, porque eu espero que
as meninas não tenham a dificuldade de encontrar um filme ao acaso, entendeu? Para que elas consigam pensar numa carreira dessa. Eu conto porque a nossa carreira, ela é muito difícil, é muito longa, né? Tem muitos, assim, a gente tem que se esforçar muito, porém, é uma carreira muito legal, muito prazerosa, né? Fazer ciência é você construir um conhecimento que não existe ainda, né? É você realmente se apoiar nos ombros de gigante e estar à frente da... Então, assim, tudo isso é muito estimulante. A vida do cientista, você participar de congressos, você conversar com aluno, né? Você mesmo fazer as análises. Então, é um desafio todos os dias e muito, assim, eu acho muito legal. Além do fato de que, assim como a ciência não tem fronteira, né? A vida de um cientista também não tem. Então, o mundo fica uma coisinha pequena. Assim, a gente está trabalhando... Tipo, eu estou aqui no Colorado, estou falando com vocês no Brasil, mas estou trabalhando lá em Porto Rico, eu estou rodando minha observação lá. Então, assim, tudo fica muito pequeno, né? Os meus colaboradores estão na Inglaterra. Então, assim, eu acho, assim, a vida... você ganha uma perspectiva muito bonita do mundo, e trabalhando com espaço especificamente, isso traz uma perspectiva diferente da vida, da nossa existência, saber que a gente está num planetinha que está dentro de uma zona habitável, né? Então tem as condições da vida, olhar aquela foto feita pela Voyager, né? Que é um pontinho azul. Então, assim, o espaço traz essa noção da preciosidade da nossa existência. Então, eu acho que, assim, é uma inspiração constante, né? Para todo mundo que trabalha nessa área. Com certeza. O Guilherme Braga perguntou por que no Brasil não tem tanto reconhecimento nessa área? Eu acho que é porque, assim, o INPE, ele começou... Na verdade, essa área é muito nova, se você parar para pensar historicamente, né? A corrida espacial e a área espacial, ela realmente começou com o lançamento do Sputnik, que é lá na década de 60, né? Então, a NASA começou ali na década de 50, 60, o INPE também. Então, dali começaram as coisas para que a gente tivesse esse acesso aos benefícios, mas também, né, usufruir desse bem que é o espaço. E o espaço exterior é um bem comum, né, um bem de todos. Assim como a Antártica. A Antártica é um continente dedicado à pesquisa e à paz. O espaço é exatamente igual, né, o espaço exterior. Então, perceberam que lançando um satélite, você ganha um poder de observação da Terra, você ganha um poder de estar no território do outro. Então, isso foi uma necessidade, né? Dali, surgimento, até o Observatório de Arecibo, ele foi construído ali na década de 60 com dinheiro ali dos militares, porque o cara que é o pai de Arecibo, ele percebeu que ele precisava de uma antena muito grande para fazer uma análise da alta atmosfera da Terra. E eles falaram, pode falar onde você quer construir, o tamanho da antena, está aqui o dinheiro, construir em 2 anos aquele observatório. Então, assim, a gente tem que lembrar que a parte espacial toda, ela se deu ali no meio da Guerra Fria, com um objetivo mais militar de defesa, né, talvez até de ataque, mas depois as Nações Unidas começaram a colocar essa questão do uso pacífico. E dali para surgir ciência, né, e para abrir todo esse espaço que hoje a gente ocupa, né, isso demorou algumas décadas para que isso acontecesse. E aí aquilo começou naquele panelinha de homens brancos, né, daquelas pequenas faculdades, né, dos grandes nomes de universidades, mas vinham dali tudo o que acontecia. Foi difícil de abrir algumas portas ali, algumas mulheres pioneiras, né, elas foram se submetendo a certas situações bem difíceis para conseguir hoje abrir porta para a gente entrar. Então, assim, hoje a NASA, até na questão de astronautas, né, que é uma das carreiras espaciais talvez a que mais desperte interesse, assim, na criançada, né, mas, assim, para você ser astronauta, antigamente não era permitido mulheres, né, então tem até essa série na Netflix, o Mercury 13, né, que conta a história dessas mulheres piloto, que elas treinaram para ser astronautas, tiveram performances até superiores aos dos homens, que participaram da missão Mercury, porém, elas não foram selecionadas. Então, houveram muitas portas fechadas no caminho. E hoje a NASA está aí com uma turma de astronautas que é 50-50. Mas olha quanto tempo demorou, né, para que isso acontecesse. Então, infelizmente, mudar estruturalmente assim, as instituições, isso é lento, né? E para a gente da ciência, tiveram algumas pioneiras abrindo caminho, mas é recente, entendeu? Então, no Brasil, a gente também tem poucos centros de pesquisa em espaço, né? Então, o INPE talvez seja o central, né? Mas a gente tem pesquisa em astronomia, em geofísica na USP, em outras universidades pelo Brasil, né?
universidades privadas e públicas, hoje está crescendo, mas a questão toda é também a valorização, por exemplo, do professor no Brasil, né? Então, assim, socialmente, essas figuras intelectuais, elas não têm valor, principalmente hoje em dia, nessa negação intelectual que a gente está vivendo. Infelizmente, a gente entra nesse balaio aí, né? Então, a gente precisa, como cientistas, se posicionar, muitas vezes, contra coisas que a gente discorda, e é uma luta todo dia, né? Mas eu acho que, porque no Brasil é assim, eu acho que porque a gente ainda não lutou o suficiente e a gente não votou direito. Eu acho que tudo isso impacta diretamente no quanto de investimento a gente tem na ciência. Isso vai fazer mais gente formar nessa área. Porque não adianta a gente inspirar a nova geração e a nova geração não tem nenhum financiamento para fazer pós-graduação e iniciação científica, porque aí a gente perde uma geração inteira, né? Então, assim, tudo isso interfere na valorização da nossa carreira. Tá acabando o tempo do Zoom. É verdade, tem 2 minutinhos. A gente reinicia, tudo bem? Por mim, tudo bem. Tudo bem? Pessoal, a gente vai iniciar aqui só para não cair o Zoom. A gente já volta, tem mais uma pergunta lá no chat que eu vi. E aí começa a falar sobre divulgação científica e carreiras espaciais. Beleza? Tá bom. Tem uma pergunta aqui que eu... Tá, eu vou ler. Perguntaram assim, o Wilson Souza perguntou. Alessandra, mas quando a mulher perceber a superioridade matriarcal que exerce na sociedade, ela vai fingir submissão para agradar a sociedade? Permitir mulheres é perigoso. Algumas pensam e estudam, dá medo. Eu acho que assim, a sociedade em geral tem medo do potencial feminino, de verdade, assim, né? E eu acho que a gente não teve a oportunidade de demonstrar completamente a nossa potência na sociedade. Na verdade, a gente não tem que provar a superioridade matriarcal, porque muitas comunidades, elas são totalmente dependentes das mães, das mulheres na sociedade, né? Mesmo no Brasil, quantas famílias são totalmente dependentes da mãe e da avó, né? Há muitas famílias, talvez a grande maioria. Então, assim, a gente já sabe que da importância. A questão é, a mulher, ela na nossa sociedade, ela é muito distraída para outras questões, né? Que enfiam na nossa cabeça que são importantes e não são. Então, a gente acaba perdendo muito da nossa energia, né, nessas outras questões que não deveriam ser importantes e que, de fato, não permitem que a gente cresça e que a gente demonstre o nosso potencial completamente, explore o nosso potencial. Quem perde com isso? Mulheres e homens, né? A sociedade em geral, né? Independente de gênero, né? Todo mundo perde com isso, porque a gente está tirando da mesa mais de 50% da população do mundo para tomar decisões importantes. A gente está deixando de ouvir 50% dessa população, a gente não está utilizando toda a informação que esse novo olhar pode trazer, que é um olhar diferente. A gente não tem, dependendo da nossa bagagem de vida, por onde a gente passou, como que a gente viveu, a gente tem um olhar diferente para as coisas, né? Por isso que uma outra inspiração da minha carreira é a astrônoma lá que descobriu os pulsares, né? Como que me fugiu o nome agora? A louca, né? Mas ela nossa, fugiu completo. Mas ela descobriu o pulsar, ela era aluna de doutorado, o orientador dela ganhou o prêmio, o Nobel, pela descoberta do tipo novo de estrela. E depois de 50 anos, ela ganhou o Breakthrough Prize da física, né, pelo reconhecimento à carreira brilhante que ela teve na vida inteira. O que ela fez? Ela doou todo o prêmio, que foi 3 vezes mais dinheiro do que o Nobel, né? Foram 3 milhões de dólares, sei lá, e ela doou para financiar alunos de comunidades subrepresentadas dentro da academia. Porque ela falou que ela veio de uma escola que não era representada por ser mulher, já estava subrepresentada naquele grupo, e ela percebeu o valor daquele olhar da diversidade numa questão de astronomia. Ela falou que se ela fosse daquela panelinha, daquela academia, daquela universidade, ela não teria percebido aquilo no sinal. Então, ela sabe o poder da diversidade, né? Então, ela usou todo o dinheiro dela para isso. Então, para financiar alunos. E eu acredito nisso também.
Tem também um estudo que diz que... Dame Susan... O nome da astrônoma é Dame Susan Jocelyn Bell. Ah, Jocelyn Bell, lógico. É que eu falei de Utara e aí a Jocelyn Bell com o J ficou... me deu tilt. Mas sim, claro. Eu tinha visto um estudo também que fala que quanto maior diversidade você tem em um grupo, maior vai ser os resultados que vocês vão chegar. Então também é importante por N motivos, mas um dos maiores para mim também é a questão de essa heterogeneidade traz maiores resultados também, maior criatividade, você é um grupo um pouco mais diverso. Com certeza, o grupo fica mais forte, né? A gente tem soluções mais criativas e a sociedade ganha como um todo, da mulher, da independência financeira da mulher, né? A gente fica em situação menos vulnerável, né? Então, tem uma série de outras questões associadas à questão de gênero, não só na ciência, no STEM, mas em geral, né? As mulheres passarem a ocupar esses espaços que não eram espaços que elas ocupavam anteriormente. Isso é difícil para que o jogo continue do jeito que ele está, mas isso vai ser benéfico para a sociedade em geral. Então, a gente precisa lutar sim. Por isso que ainda é polêmico essa questão, né? Assim, muita gente acha, e eu fico feliz que o Gabriel esteja aqui para participar dessa conversa, porque muitos homens e meninos, eles se ofendem quando tem alguma iniciativa que foque nas meninas, por exemplo. Fala assim, mas, poxa, por que eu não posso participar? E aí você me fecha a porta, então, agora, né? Mas, na verdade, não percebe que ele não teve nenhuma dificuldade para chegar e ele não vai ter dificuldade ao acesso dessa informação, enquanto que para as meninas a gente precisa dar uma empurrada agora nessa geração para que elas passem meio que, né, atrapalhada ali, mas a gente vai tentar abrir caminho, porque a gente precisa que algumas cheguem ali sem tanto interesse até, para que elas consigam abrir mais espaço e ter uma maioria para que a gente consiga sentar na mesa que discuta, por exemplo, quais são os projetos importantes a serem desenvolvidos. Quem que escreve hoje as chamadas de projeto? Ainda a maioria homens brancos. Então, assim, eles escrevem a chamada de projetos, eles avaliam os trabalhos publicados. Então, existe todo esse viés ainda comprovado na análise de um artigo, por exemplo, submetido por uma mulher e um homem. Foi feito um teste, o mesmíssimo artigo foi submetido com o primeiro autor sendo um homem e uma primeira autora sendo mulher. Só trocou o nome, era o mesmo estudo. As críticas que essa mulher, esse trabalho recebeu, quando teve a autoria da mulher, foram mais agressivas, foram críticas mais agressivas, foram críticas desmerecendo a cientista, foram mesmo assim agressivo e briguento e muito maiores do que quando foi submetida por um nome de homem. Então a gente sabe que existe isso na academia ainda, mas eu tenho esperança porque essas organizações todas, né, que inclusive as brasileiras, a Sociedade Brasileira de Geofísica Espacial e Aeronomia, esse ano a gente teve que adiar nosso evento, mas ia ser agora em maio, e pela primeira vez ia ter um painel sobre as mulheres na ciência. Então, assim, na área, né? Então, assim, a gente, hoje, esse debate está acontecendo dentro da academia, com pessoas que se sentem desconfortáveis em discutir esses temas, porém são temas e conversas conversas duras de se ter, mas são fundamentais para que a gente consiga mudar esse cenário. Certo. Alessandra, você falou de artigos agora, né? O que fez você entrar para a divulgação científica? O que te fez iniciar para essa parte? Então, eu acho que, como eu falei que eu tinha um interesse em jornalismo, meio que camuflado ali no comecinho, né? Eu tenho uma irmã que é Relações Públicas, e então eu sempre tive acesso assim, a essa galera da comunicação, né? Então, embora eu fosse ali da física, a galera da comunicação sempre foi muito presente na minha vida. Então, assim, eu sempre percebi a dificuldade que eu mesma tinha para falar o que eu estava fazendo. Então, eu era sempre a louca da galera, né? Então, eu vinha com umas explicações e eu via que eu tinha dificuldade em falar. E eu sempre tive essas pessoas, assim, esses livros na minha casa de divulgadores, né, cientistas, né, o Sagan, o Michio Kaku, né, que é um físico teórico do Japão. Então, assim, esses livros, eles existiam na minha vida, mas eu não tinha me dado conta da importância que eles tinham, né? Até o momento que eu virei professora, e aí, quando no fim do meu doutorado no Brasil, eu fui fazer um estágio na Finlândia e eu abri um blog. E aí eu comecei a escrever a respeito da minha vida ali da semana. Eu escrevia toda semana, fazia um post sobre o que eu estava fazendo.
E as minhas alunas me seguiam muito. E elas, assim, aquilo me deu um impulso grande para persistir, embora eu estivesse tendo dificuldades ali. Então, assim, até dediquei a minha tese às minhas alunas e meus alunos, porque, de fato, essa interação que eu tive ao comunicar o que eu estava fazendo despertava o interesse nelas e também me trazia uma vontade maior de continuar e para que elas conseguissem ver que eu tive sucesso naquilo. Mas, assim, o que de fato mudou, assim, e começou a minha questão com os livros, por exemplo, foi quando no meu primeiro ano, assim, dando aula, lá em 2006, eu dei aula no Instituto Federal, que na época era Cefet, né, em Nilópolis, e eu estava ajudando as turmas a se prepararem para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, a OBA. E essas turmas, elas eram focadas em química. Ali era um curso de ensino médio, mas era técnica em química. Então, os alunos, em geral, eles estavam focados ali em fazer concurso para a Petrobras, né? Eles não tinham muita visão, assim, alguns nem de ir para a faculdade, assim, né? Eles estavam focados mesmo em terminar o curso técnico e entrar numa empresa de óleo e gás. Mas algumas pessoas ficaram apaixonadas ali por astronomia, porque tinha um professor que era astrônomo naquela escola, e eu acabei assumindo as turmas para preparatório da OBA. E foi ali que eu conheci algumas alunas que eu percebi o amor que elas tinham e como aquilo despertou dentro delas uma luz, né, de interesse do céu, e eu vi o poder que a astronomia tinha em engajar aquelas crianças, aquelas adolescentes, num mundo novo, num universo completamente distinto do que elas tinham de perspectiva até de profissional, né? E essas meninas, elas ganharam o ouro na Olimpíada, ganharam medalha de ouro, e a escola presenteou elas com um telescópio. E elas começaram a fazer pesquisa mesmo, usando o telescópio, provaram as leis de Kepler e tal, foram assim... E uma dessas meninas hoje está na França, terminando o doutorado em física. E essa menina, uma delas se chama Isabelle, e ela foi a inspiração do meu primeiro livro, que é a Luneta e Isabelle. Porque aí, quando eu vi aquilo, e aí eu mudei para a Finlândia, eu comecei a escrever aquela história meio que mais voltada para crianças, né? Como se a Isabelle fosse uma criancinha de 5 anos, que ela ganhou ali uma luneta, no caso, e aí ela não queria nada. Então, o livro se passa com ela e o grupo de amigas tentando descobrir o que pode fazer de interessante com aquilo, né? Com aquele treco que ela ganhou lá. Então, assim, e aí ao longo dos capítulos eu vou introduzindo alguns conceitos sobre planetas, lua, tal. Então, aquilo foi o pontapé inicial para os meus livros, na verdade. Mas sempre foi assim, meio que os alunos me inspirando e eu fazendo algum tipo de comunicação científica. Então, começou o blog, depois os livros, e aí, recentemente, ano passado, eu abri o YouTube, né, o canal. Porque eu sempre fui muito ruim no vídeo e tal, né? E eu achava que aquilo era um desafio para eu tentar me comunicar de uma maneira diferente, numa plataforma diferente, que talvez tivesse maior impacto do que o meu blog, né? Mas, e tem crescido, assim, até que bem para um canal de ciências, né, no YouTube. A gente já está com mais de 5 mil inscritos, então eu estou bem feliz, assim. Eu tento postar semanalmente vídeos. Às vezes eu posto até mais de um vídeo por semana e eu falo de diferentes coisas sobre o espaço, né? Sobre física espacial, sobre como os índios brasileiros veem o céu. Então, eu misturo bastante com a cultura, como que a astronomia está presente na nossa cultura. Então, eu gosto muito de montar os vídeos. Mas eu faço tudo sozinha, né? Edito tudo sozinha, então vai daquele jeito, mas vai. Certo, Alessandra. Durante a graduação, nós costumamos ouvir muito que para construir uma carreira precisamos sair do Brasil, procurar alguma coisa internacional. Você enxerga a produção desse setor aeroespacial no Brasil, tendo trabalhado em lugares tão incríveis aqui? Acredita que os estudantes possam construir uma carreira em solo brasileiro? Olha, como eu falei, a questão da ciência não ter fronteira, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho e, assim, a gente mesmo na área de tecnologia espacial e tal, você vai necessariamente interagir com pessoas e empresas de outros lugares, porque é uma troca de conhecimento, né? Ninguém precisa reinventar a roda. Então, a gente acaba tendo, por exemplo, até essas parcerias privado-pública, como aconteceu agora com o SpaceX e NASA, né?
Então, essas coisas que já aconteciam de uma forma mais menos dramática, assim, na área, por exemplo, a gente tinha foguetes que levavam experimentos, né, da NASA, e eram foguetes comerciais, por exemplo, mas, assim, para levar um astronauta, né, da NASA, foi a primeira vez. E por que isso está acontecendo? Porque isso faz com que o mercado espacial se agite, né, as coisas vão ficar mais baratas, porque a maneira como tinha sido montado, tudo era muito lento, muito caro, né? Então, se os satélites fossem só produzidos pelo Applied Physics Lab, por exemplo, pelo Laboratório de Física Aplicada da Johns Hopkins, todos ali são super pós-graduados, salários super altos, então tudo aquilo participa de pesquisa básica misturada, então tudo é muito mais lento e mais caro. E hoje em dia, isso é mais barato. No Brasil, a gente tem essa mão de obra muito grande que sai dessas pós-graduações de diferentes institutos, né, do INPE. São José dos Campos é uma cidade que acaba tendo muitos pesquisadores espaciais por metro quadrado, né, por conta do INPE, e a gente tem a Univap, que tem pós-graduação também na área de física e astronomia. Então, assim, essa demanda acaba suprindo ali para a área de, por exemplo, de ensino, né? Então, a gente tem pesquisadores, e esses pesquisadores necessariamente vão interagir com outros internacionais dentro dos projetos ou em conferências, porque não se faz ciência isolado na tua casa, assim, isolado no teu país. Não tem nem por que fazer isso. Então, a questão é, para a formação de um profissional na área, temos sim recursos no país. Não é necessário sair do país. Então, a gente acaba... tem uma modalidade de doutorado que se chama doutorado sanduíche, né, que a gente chama, que acaba o CNPq, eles financiam para que a gente passe um tempo fora e depois volte para o país e retorne trazendo conhecimento de fora por alguns anos no país. Então, a contrapartida do pesquisador que recebeu o investimento é voltar para o nosso país e desenvolver a pesquisa ali. Então, por alguns anos, para que você consiga transferir esse conhecimento, né? Então, isso tudo é rico para o país e é rico para o aluno. Né? Então, eu acho assim, eventualmente, na verdade, necessariamente, mais para frente na carreira, na formação, você vai acabar indo para fora, não necessariamente para morar, mas muitas vezes para interagir rapidamente e voltar. Não é uma coisa fundamental você ir para fora trabalhar, entendeu? Entendeu? Deu para entender? Sim, sim. Fizeram uma pergunta aqui, Guilherme Braga. O homem vai a Marte mesmo com a pandemia? Acho que principalmente com a pandemia, né? O homem quer ir a Marte. Não, mas eu entendi o que ele quer falar. Ele está perguntando provavelmente dos atrasos dos projetos, né? A gente recebeu o anúncio aí ontem, eu acho, do atraso que vai ser do James Webb, né? Do novo, vai ser o telescópio espacial que vai meio que substituir o Hubble, né? Que já está em desenvolvimento e era para ser lançado esse ano ou ano que vem e vai ser atrasado. Esse ano tem alguns lançamentos para acontecer, né, de uma nova, do Perseverance, que é o novo robozinho de Marte, né, então algumas coisas estão sendo aí impactadas pela pandemia, né, pelo fato da gente não estar podendo ir para os lugares trabalhar. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente tem suspendido as atividades nos locais já desde começo de março, fim de fevereiro, já estava o pessoal indo trabalhar em casa. Então, acabou que muitos congressos foram cancelados, outros tiveram que se reinventar, né? Então, a gente fez online, então tem toda agora uma dificuldade de conseguir simular aí uma interação, né, com os outros pesquisadores de forma virtual, mas a gente está tentando se reinventar. Eu acho que vai ter um impacto, sim, talvez para Marte não, mas talvez para agora para o Artemis, né, que já é mais próximo, que é a primeira parada, né, que é mandar a primeira mulher e o próximo homem para a Lua. Eles estão querendo fazer isso em 24, né, 2024. Se continuar essa pandemia, assim, se estender muito, eu acho que isso vai começar a fazer um atraso, sim, nesse programa. Para Marte, como é mais para 2030, talvez a gente consiga retomar aí, né, as coisas até lá. Mas não sei. Até agora não anunciaram nada. Vamos ver. A gente também tinha lançamento de projetos do Brasil, né? O Amazônia 1 e o Garateia, se eu não me engano. Sim, também era para esse ano. A gente tem alguns delays aí nos projetos todos, né? Como um todo. Foi muito triste esse negócio de James Webb, porque era uma expectativa muito grande já há muito tempo, né? Sim. A gente do Sol, da física solar, a gente foi muito sortudo, porque houve um lançamento agora em 2018, em agosto,
que foi do Parker Solar Probe. Vocês estão vendo uma cabecinha da Aurorinha aí passando. Minha filhinha roubou minha almofada, você viu, né? Então, teve em 2018, em agosto, foi lançado essa missão chamada Parker Solar Probe, que é uma missão que está indo, fazendo órbitas em torno do Sol e se aproximando bem pertinho. Então, a gente está medindo em regiões que nunca houve medidas in situ, né? Então, essa missão está lá. Então, a gente está acompanhando. E teve agora em fevereiro o lançamento da Solar Orbiter, que é uma outra que vai tentar medir a parte polar do Sol, que vai ajudar a gente também a entender melhor a atividade magnética da estrela. Então, assim, a gente da física solar está meio que de boa, assim, nossas missões mais importantes foram, né? Já foram antes da pandemia. Mas a gente está impactado, sim. Todo mundo trabalhando em casa, vocês viram agora minha filha, né? Cientistas com filhos, né? A gente não tem um tempo integral para trabalhar, a gente tem que fazer aqui um bem bolado, né? Para conseguir se concentrar. Então, é um desafio grande para a gente, sim. E levando em consideração toda a carreira até esse momento, que é incrível, de verdade, só de ler tudo que você já fez, já é uma inspiração enorme. O que você acha do mercado de o trabalho nessa área em geral? Porque você já atuou, né, desde a licenciatura, empresa, na parte também do setor privado e público. O que você pensa sobre o geral? Como é para um profissional da área entrar no mercado? Olha, assim, tudo é contato, né? Então, acho que talvez o conselho mais importante que eu possa dar é para vocês, alunos, já começarem a estabelecer sua rede de contatos na graduação. Então, começa já a desenvolver seu trabalho de pesquisa, já conhecer os institutos, porque tudo é alguém te conhecer para também te chamar para participar de projeto, para também... quando eu falei para a Antártica a primeira vez, foi porque uma pesquisadora do meu grupo sabia do meu trabalho, via meu interesse e me convidou. Então, assim, meio que migrou a minha área por conta disso. Então, assim, tudo é contato, né? E algumas oportunidades aqui, principalmente nos Estados Unidos, para você trabalhar aqui, meio que as pessoas abrem a posição para você. Então, assim, o chefe do departamento tem que querer você no grupo para abrir uma posição para que você aplique. Então, assim, tudo... Se ninguém sabe o que você faz, ninguém sabe que você existe, você está lá quieto, isolado, ninguém vai lembrar da sua experiência na hora de considerar uma vaga, entendeu? Então, isso vai ser complicado. Então, o que eu posso dizer para vocês, alunos, já criem as redes, né? Participem de congressos, mostrem a cara, não tenham vergonha de conversar com os pesquisadores, mandem e-mail. Eu consegui meu estágio na Finlândia porque eu estava desesperada para interpretar meus dados, não estava conseguindo. Eu vi que o cara tinha um modelo e eu escrevi para ele, o título do meu e-mail era SOS Brasil. E aí eu escrevi, eu sou aluna de doutorado, eu fiz todas essas amostragens, porque eu fiz experimento mesmo, construí lá um negócio, filtrei o negócio, o ar, e eu não sei interpretar meus dados, eu preciso do seu modelo. Aí ele falou para mim, eu posso até mandar o modelo, mas você não vai conseguir interpretar. Por que você não vem para cá? Eu consigo uma casa aqui para você ficar de alojamento dos alunos. Fica aqui 2 semanas. Aí eu peguei o CNPq também. Quando a gente tem bolsa de pós-graduação, existe uma verba para viagens. Para você ver como isso é importante, né? Então, assim, isso já é previsto na tua formação. Eu peguei todo aquele dinheiro que eu tinha e comprei uma passagem para o fim da Finlândia, lá para a parte da Lapônia, praticamente. Nem sabia onde ficava. Peguei e comprei e falei, vou, porque se eu não for, eu não vou conseguir entender. E esse cara é o Ilya Uzoskin, ele é o diretor da rede de raios cósmicos lá da Finlândia, e ele é o cara que fez o modelo, super legal, e acabou sendo o meu orientador da segunda tese, né, depois. Que acabei migrando um pouco para a área dele. Mas foi uma experiência fundamental, porque eu pedi ajuda. Então, assim, a gente às vezes... E eu achei o e-mail desse cara no paper dele. Então, assim, às vezes você lê uma coisa interessante e você acha que a pessoa está muito distante. Não, a pessoa é uma pessoa como você e a maioria dessas pessoas, a maioria vai ficar feliz de responder um e-mail de um aluno e de interagir com vocês, ou te direcionar para uma fonte mais legal. Então, assim, não tenham medo de contactar. E o mercado de trabalho, assim, a área espacial, ela é muito abrangente, não é só cientista ou astronauta, né, ou engenheiro aeroespacial. A gente tem outros profissionais na área espacial. Eu até fiz os 2 últimos vídeos do meu canal, eu conversei com uma médica na área espacial, que ela trabalha, uma mulher do Sul, uma médica do Sul, Thaís,
que falou coisas super legais sobre a medicina e a fisiologia no espaço. Então, agora com essa exploração espacial que vai começar mais forte, né? Existe toda a área até de turismo espacial. Então, tem coisas agora que a gente precisa de mão de obra de outros profissionais na área espacial, né? E a Thaís falou sobre medicina e a Ana Cristina falou sobre direito no espaço. Então, assim, tem toda essa parte também de diplomacia entre as diferentes nações que utilizam e compartilham esse uso do espaço, essa questão da poluição espacial, né, esse monte de lixo espacial que está em volta do planeta, a questão entre comércio, né, a parte comercial dessas empresas, Starlink, não sei o quê, que isso está impactando a ciência, a astronomia. Então, assim, existem todos uns debates que envolvem outros profissionais também, que não é só cientista, né? Então, nesses casos, o que eu recomendo é que tentem conversar com pessoas que estão na área, que você pretende atuar, para você ver qual é a melhor estratégia para você entrar. Então, de novo, volta para a questão do contato. Então, tentem buscar mentores nessa área. Quem tiver, agora, a Cristina, a Ana Cristina e a Thaís, nós somos mentoras dessa rede aí das Nações Unidas, Space for Women. Então, caso alguém tenha interesse em ciência espacial, direito espacial e medicina espacial, vocês podem contactar a gente vai ficar feliz de responder perguntas a respeito da nossa carreira. Mas tem outros profissionais, a arquitetura espacial, que é o pessoal que trabalha com desenvolvimento de casas em ambientes hostis, né? Então, tem muita coisa super legal acontecendo na área espacial e tem toda a parte geoanalítica, né? Que eu acho que talvez seja a parte que tem maior entrada aí de dinheiro, que utilizem todas as empresas praticamente. Que é utilizar dados de satélite para você fazer até mapeamento de recursos hídricos, mapeamento de recursos naturais, ambiental, né? Fazer essa parte monitoramento ambiental, mas também tem a parte que se utiliza até para fazer seguros de casa aqui nos Estados Unidos, eles usam dados de satélites. E aí entra o cara que trabalha com dados geoanalíticos. Então, a área espacial é daqui de cima para baixo, de baixo para cima, e estando lá no espaço, tem área para todo mundo, e eu acho que o mercado está crescente. A economia que gira em torno de tecnologia espacial é gigantesca, né? A nossa sociedade depende de tecnologia espacial grandemente. Então, assim, ter conhecimento da tecnologia e trabalhar com isso, com certeza vai ter mercado aí mais ainda crescente para o futuro. Certo, perfeito. Tem alguma outra pergunta? Mais alguma pergunta? Podem enviar perguntas também no chat, no YouTube, quem quiser. Eu acho que tinha uma no Insta. Aqui, quem perguntou foi a Vitória Marques. E ela perguntou quais passos eu preciso dar para eu ter uma carreira espacial. Quais o quê? Quais passos? Passos. Então, você vai ter que definir que área de atuação você vai querer trabalhar, né? Existem muitas áreas na área espacial, né? Tem um outro vídeo no meu canal que chama ABC das Carreiras Espaciais, que eu falo um pouco dessas diferentes áreas também, quem quiser assistir. Mas o que eu acho que você precisa fazer? Vai precisar fazer uma formação, né? Parte formal, né? De fazer uma universidade, de um curso que tenha alguma aplicação nessa área. E depois, durante essa graduação, já se conectando, na área da ciência espacial, você vai precisar fazer uma pós-graduação, sim, né, estrito sensu, você vai fazer um mestrado, um doutorado, porque na área de pesquisa, você até tem a carreira de trabalhar sem ter o doutorado, né, mas você não vai conseguir liderar seus projetos, né, e você não vai conseguir fazer explorar toda a carreira possível dentro da área da ciência, né, se você não tiver um doutorado. Então, assim, esse é o principal requisito na minha área, por exemplo. Mas tem, na área da física em geral e física espacial, tem a área de ensino, né, que é muito interessante também e necessária. Então, assim, tem a parte da divulgação científica, né, que hoje a gente tem muitos divulgadores aí, não necessariamente formados na área, mas são muito, muito rigorosos, né, tem muito estudo envolvido. Então, assim, é você identificar o que tipo de carreira que te apaixona, que vale a pena dedicar muito seu tempo, a sua vida, né? E tentar identificar uma pessoa que te ajude a traçar esse caminho. Então, busca um mentor na área, fale com alguém mais sênior. Não precisa chamar de senhora, mas pode falar.
Tem outra pergunta do Guilherme, de novo. Ele perguntou: estamos sós no universo? Essa é uma pergunta ótima, né? Eu acho, concordo com o Sagan, né? Que se a gente estivesse sozinho seria uma perda de espaço, né? Seria um desperdício de espaço. Então, eu acho que a gente tem muito a investigar ainda. Essa área de pesquisa é uma área séria, né? Embora a gente fale ET, já pensa aí ET Bilu, né? Mas se pensar ET Bilu, pelo menos busque conhecimento, né? E, de fato, é uma área crescente. Então, a gente tem não só na área de busca por planetas fora do sistema solar, que estejam em regiões habitáveis, né? Que é a busca por exoplanetas, mas tem também a parte da biofísica e da astrobiologia, né? Que é o estudo de elementos e organismos que poderiam viver em ambientes extremos espaciais. Então, tudo isso são áreas de pesquisa sérias que estão investigando essa questão aí do Guilherme, né? Até hoje, sabemos, assim, nós somos o único planeta aqui que existe vida e talvez seja o mais interessante a se investigar, né? Porque a gente ainda tem aqui espécies muito curiosas, né? Que vivem em ambientes muito hostis. Então, a gente precisa investigar esses elementos, esses extremófilos e tal, e a gente precisa entender melhor como que a vida se origina e como ela evolui, né? A questão do projeto 7 é uma questão de busca por vida inteligente, que seria um outro passo além desse, né? Além de existir vida, tem que ser inteligente com tecnologia para que a gente consiga se comunicar através de ondas rádio, né? Então, aí já é um outro processo. Mesmo assim, um projeto 7 é um projeto muito sério. E, assim, por conta desse projeto, muitas tecnologias foram desenvolvidas, né? E a gente avançou muito na área de radioastronomia por causa deles. E até na questão do que a gente chama, né, de ciência, fazendo ciência com o público em geral, porque vocês são novinhos, vocês não vão lembrar, mas se alguém aí estiver me assistindo e é mais da minha idade, vai lembrar que a gente, na década, ali no começo dos anos 2000, todo mundo baixava como proteção de tela o projeto do SET, e a gente, na proteção de tela do nosso computador, a gente processava alguns dados que vinham desses telescópios, desses radiotelescópios, para ajudar na busca por vida inteligente. Então, a gente fazia isso e ajudava eles, na verdade, esse projeto ainda existe. Mas é muito legal. Então, está em andamento, essa pergunta está em aberto, né? Eu acho que a gente um dia vai achar. Esperamos, né? Sim. Você já, né, como disse antes, já atuou em várias áreas, né? Mas hoje, além da divulgação que você faz da ciência, que é algo incrível, em qual área que você está atuando? Qual é a sua pesquisa hoje, o seu trabalho hoje? Eu estou trabalhando em 2 projetos principais. Um que é o meu projeto, que eu estou rodando observação. Então, a gente está observando a área, o nome da área se chama heliofísica. Então, é a física da heliosfera. Heliosfera é espaço em torno do Sol, que é dominado pelo vento solar e pelos campos magnéticos do Sol, que vai muito além do sistema solar. Vai 100 vezes a distância Sol-Terra, até mais. Então, assim, é uma bolha, né, dominada pela atividade do Sol. Então, eu estudo tudo o que acontece ali. Essa é a minha área de pesquisa agora. Eu tenho esses 2 projetos específicos. Eu uso esses radiotelescópios que eu falei, Arecibo e VLA. A gente observa objetos, fontes rádio bem distantes, tipo quasares, bem longe, bem pequenininha, e através da cintilação do sinal que a gente observa, né, de quanto flutua esse sinal, mesma coisa que brilha a estrela, né, não pisca a estrelinha, por conta das turbulências da atmosfera da Terra. Ali é a mesma coisa, eu observo aquela estrelinha bem longe, no caso um quasar bem longe, e o quanto que ele pisca para mim é por conta do que passa na frente, que é o vento solar. Então eu estudo o vento solar de forma indireta, observando quasares. Isso é super legal. A gente também observa pulsares, nessa mesma ideia, para entender melhor ali o campo magnético da região interplanetária. Isso é um projeto. E o outro projeto que eu estou trabalhando agora, que eu comecei recentemente, eu estou trabalhando com a parte da atividade do Sol numa onda que não é visível, né? Uma onda que a gente trabalha no ultravioleta. E aí o objetivo é entender melhor como essas explosões acontecem, para a gente tentar prever essas explosões. Porque isso tem um impacto bem grande na nossa atmosfera. E a previsão, a gente chama isso de clima espacial. Porque o clima espacial, ele define quão bom vai estar o teu sinal de GPS, qual alta resolução, tudo isso impacta a nossa vida na Terra, né? Por conta das tecnologias.
Então, hoje em dia, a gente precisa prever a meteorologia, né? Previsão meteorológica, mas também previsão do clima espacial. Então, essa segunda linha aí que eu estou trabalhando agora é nesse sentido, de entender o Sol para entender o impacto na Terra. Nossa, muito legal. É bem legal. Sim, é muito legal. Alessandra, como que você chegou a criar projetos na ONU? Foi por conta dos meus livros. Eu estou vendo que a gente tem 6 minutinhos, né? Vou tentar ser rápida. O que aconteceu foi que quando eu fiz os meus livros e defini o projeto, eu estava muito alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, né? Que são aqueles 17 objetivos, que é para a gente tentar reduzir a pobreza, né? Acabar com a fome, promover a igualdade de gênero e etc. E aí, meu projeto ele estava sempre alinhado porque são princípios que me guiam como pessoa, né, e como cidadã. Aí, um dia eu fui apresentar, a primeira vez que eu fui apresentar esse projeto numa reunião que era de clima espacial, eu não sabia, mas era uma reunião conjunta da NASA e Nações Unidas. Então, o pessoal do escritório das Nações Unidas para assuntos do espaço exterior, eles estavam na plateia e eles amaram o projeto, porque não havia nenhum projeto voltado para essa faixa etária que eu trabalho, né? Que eu trabalho para crianças mais novas. A maioria dos projetos que vem dos cientistas trabalha com ou alunos de graduação ou alunos de ensino médio, mas não trabalha com alunos de ensino fundamental. Então, eles amaram, eles começaram a me convidar para participar de outras reuniões que eu nem sabia que existiam, né? Então, eu comecei a entender melhor o linguajar das Nações Unidas e aí eles começaram a promover esses encontros sobre mulheres no espaço e até que, finalmente, esse ano, criaram a plataforma Space for Women. E o próximo encontro, que vai ser o primeiro encontro desde que essa plataforma foi criada, vai ser no Brasil. E vai ser, eu não sou a única brasileira nesse grupo, né? Tem a professora Virgínia Alves, lá do INPE, que ela também estava nessa primeira reunião, nas primeiras reuniões que eu participei. Então, tem muita gente nessa mesma onda aí, né? E a gente trabalha promovendo, tentando alinhar, né, as nossas pesquisas e as nossas ações de divulgação científica com os princípios das Nações Unidas. Foi assim. Vamos abrir outra sala para ler as últimas perguntas e encerrar a live? Tudo bem. Tem mais 2 aqui, então Tá bom. eu vou encerrar aqui e eu mando o link para vocês. Já voltamos. Até mais. Voltamos. Tem mais uma pergunta que é mais sobre a parte da nossa trajetória acadêmica mesmo, que se relaciona à ansiedade e autoconfiança, que às vezes a gente tem muita pressão, a gente está fazendo várias coisas e a gente vê que você passou por uma trajetória gigante e incrível. Como foi ter que lidar com toda essa pressão por onde você passou até hoje? Olha, essa questão é muito séria, né, na academia, principalmente para as meninas, eu acho, né, a questão da síndrome do impostor, né, que a gente sabe que existe, porque a gente está num ambiente que a gente não se sente pertencente ou merecedora de estar ali. A gente escuta muitas vezes de professores, eu acabei de conversar com essas outras 2 alunas da USP, que me relataram algumas coisas que professores falam em sala de aula, do tipo que não é para menina, nem espera que a menina entenda nada, entendeu? Então, a gente acaba desenvolvendo uma insegurança que às vezes nem é da nossa personalidade, mas que a gente, ao longo do tempo, vai ouvindo tantas vezes que acaba minando um pouco a nossa segurança. E isso é muito sério, né? E, assim, eu passei por isso, sim, durante a formação, em alguns momentos, né? E não foi eu não percebia tanto, porque para você ver como era tão close errado na minha época, e era pior ainda antes, né? Mas na minha época a gente assumia que era o normal daquilo, era a gente ser tratada daquele jeito, né? A gente achava até que era bom e as pessoas tratavam como se a gente tivesse sorte de ser a única mulher na sala, entendeu? O que não é, a gente sabe hoje que não é uma verdade, é péssimo, né? Você ser a única mulher da mesa é péssimo, porque a sua voz não vai ser ouvida da mesma maneira, o peso das suas palavras não vão ser
de fato, relevantes, né? Se você está ali como uma minoria. Então, na época eu não tinha muita consciência disso, sabe? Então, eu acabei passando meio que batido. Até que eu cheguei, infelizmente, nesse observatório mesmo de Arecibo. E foi lá que eu acho que eu passei as piores dificuldades de ter chefe homem roubando teu projeto, sabe? Desmerecendo a colega mulher, chamando de louca. Então, assim, todo aquele negócio de livro-texto, de assédio moral e contra de gênero, tudo aquilo acontecia ali todos os dias. Então, para mim, assim, era um período que foi uma mistura de uma felicidade, assim, inenarrável de estar ali, né? Porque era um sonho da minha vida trabalhar num observatório como aquele. Porém, ao mesmo tempo, era muito triste e muita sensação de impotência, né? De ter que lidar com isso e ver meninas pesquisadoras mais novas do que eu, pós-docs, né? Recém-formadas, formadas, passando por aquela situação também. E eu sem saber muito como defender, porque ali naquela estrutura não havia nenhuma mulher acima de mim que pudesse me dar a mão e ajudar a gente a passar por aquilo. Então, o que eu posso dizer, assim, eu conversei com a Jill Carter, que foi quem inspirou o Sagan a escrever esse livro aí, né, O Contato. E ela inspirou essa personagem. E eu contei para ela, porque eu estava no meio dessa situação, passando por isso, e um conselho que ela me deu foi: as pedras vão estar no seu caminho, você dê a volta. Não perca seu tempo tentando resolver aquilo, destruir a pedra, porque naquele momento a gente não está em posição que a gente possa, de fato, impactar e resolver. Então, o que ela falou para mim você tem que tentar buscar alguém acima para te dar a mão, para você poder passar por aquilo, dê a volta, passa por baixo, vai do jeito que dá, tenta não se distrair com aquilo na hora, até que você esteja numa posição que você consiga, de fato, criar um impacto e, de fato, né, você transformar aquele ambiente. E eu não tinha esse poder na época, porque eu tinha acabado de entrar ali, ainda sou considerada, embora esteja já há 10 anos aí do meu doutorado, considerada começo de carreira. A gente considera começo de carreira até os 10 primeiros anos do doutorado. E esse ano faz 10 anos do meu doutorado no INPE, da minha defesa. Então, eu ainda sou considerada começo de carreira. Então, assim, eu não tive poder ali de decisão ou de impactar, de fato, positivamente aquele grupo. E me senti muito frustrada. Aquilo, de fato, quase me fez desistir. E o canal do YouTube foi um pouco a saída, porque eu fiquei tão desmotivada. Quando eu fico desmotivada na carreira, assim, eu tento sempre buscar o que me inspirou inicialmente. Então, eu tento ler a respeito de coisas que me apaixonem no espaço e tal. E assim, a falta que os alunos fazem na minha vida foi muito grande ali naquele momento, porque eu não tinha ninguém por quem continuar. Então, assim, os alunos, eu tenho eles como a maior inspiração para eu persistir. E aí foi a minha maneira de tentar reconectar. Por isso eu abri o canal e, assim, realmente, assim, a resposta do canal e o interesse das pessoas nas áreas, aquele brilho, né? Quando eu falo alguma coisa, que nem o Gabriel agora ficou todo interessado na área solar e tal, esse tipo de interesse me motiva a fazer melhor, entendeu? Então, assim, era o que eu estava precisando. E felizmente aconteceu, assim, porque é muito difícil, né? A gente tem que... Conselhos que eu posso dar realmente: passe por cima, não se distraia, não se defina por aquilo, entendeu? Tente ver a big picture, assim, tente entender que você está ali num momento que é uma passagem da sua formação, você precisa terminar aquilo. Se você não terminar aquilo, você que vai ser prejudicado, entendeu? Se você quer fazer um protesto e não publicar, quem se prejudica é você. Então, assim, tenta buscar apoio. Não estou falando para ninguém ficar quieta, que não é para ficar, mas tente buscar coisas efetivas que aquilo possa transformar. Sempre tente pensar assim, ó, a minha reação vai ter que tipo de impacto, o que eu espero de resultado disso. Então, assim, você vai denunciar, por exemplo, tenha certeza de que a sua denúncia não vai se voltar contra você, porque essas microagressões, elas são muito difíceis de provar, entendeu? Então, infelizmente, ainda hoje, você só vai ter um impacto se houver um caso de assédio sexual comprovado, ou se não, se for uma discriminação por raça comprovada. Caso não sejam esses dois exemplos, todos os outros tipos de assédio, eles são quase impossíveis de se provar hoje em dia na academia, entendeu? Então, assim, você botar a boca no trombone é muito frustrante, foi toda assim, a minha experiência que eu passei ali. E quem se prejudica é você, por ter aberto a boca, por ter falado e levantado a voz. Claro que existe um prazer em estar do lado certo da história, né?
Mas a gente, no momento da formação, principalmente, a gente tem que buscar apoio. Então, assim, fale com pessoas mais avançadas na carreira para que te deem a mão, para você não ir sozinho, porque ir sozinho é muito desumano, nesse caso. Foi justamente essa pergunta do Guilherme Braga, se em algum momento você já pensou em desistir. Várias vezes. Às vezes por desinteresse até de você se perder no pensamento, assim. Você está lá estudando um processo que é muito específico, por exemplo. Eu estou lá calculando quantos elétrons estão rodando no campo magnético daquela região ativa, daquele lugar do Sol. Aí você para pensar, por que eu estou fazendo isso? O que importa quantos elétrons estão rodando naquele campo magnético? Só que se você, por isso que eu falo assim, nesses momentos que você se perde, porque isso acontece, e principalmente nessa fase, gente, assim, a fase da graduação, pós-graduação é o momento mais dinâmico da nossa vida, né? Tudo está acontecendo, você está se descobrindo, você está começando a viver experiências que você nunca teve. Então é tudo muito misturado ali na nossa cabeça. Então às vezes a gente se perde mesmo, né? E nessas horas tente buscar, volta para aquele filme que te inspirou, lê aquele livro que te apaixona, dá uma olhada nas fotos da NASA, né, da Picture of the Day, olha aquilo, volta para a tua origem, para a tua essência e lembra por que você está fazendo aquilo. Se você conseguir ter uma visão geral, por exemplo, objetivo geral do meu projeto. Eu estou estudando esses números de elétrons aqui, mas o objetivo é que eu consiga prever essas explosões. Então, aí você consegue ter uma visão mais global do problema, sempre ajuda nessas horas. Você dá aquela respirada e lembra, não, isso é só um pedacinho. E também não criar muitas expectativas, porque a gente tem a imagem errônea de que o cientista é um gênio. Não é, não é. Então, para ser cientista, não precisa ser gênio, entendeu? E a gente não precisa resolver o problema fundamental do universo para você ter uma carreira relevante, né? Os cientistas, eles fazem trabalhinho de formiga. Então, assim, cada um traz uma contribuiçãozinha e a gente vai ali colaborando para o corpo do conhecimento geral. Então, assim, isso é muito valoroso. A gente tem que relembrar isso, porque se dá muita importância para o pioneiro, para o gênio, né? Mas pouco se fala daquele montante de cientista que estava ali todo dia, trazendo um pouquinho do conhecimento que foi usado por o gênio, que foi usado pelo pioneiro, né? Então, assim, tenta tirar essas expectativas que são expectativas utópicas do papel do cientista, né? Não somos gênios, somos pessoas normais, temos família, a gente tem interesses sociais, a gente também gosta de sair, conversar, entendeu? Não hoje, né, por conta da pandemia, a gente quer ficar em casa, seguro, mas a gente tem que lembrar que somos pessoas comuns, por isso não tenham medo de conversar com o cientista também, quando vocês tiverem interesse pela pesquisa. O que mais o cientista gosta de fazer é falar da pesquisa que ele está fazendo. Então, se você fizer uma pergunta sobre isso, ele vai amar falar para você o que está acontecendo. Com certeza. A gente também, né, faz iniciação, então a gente gosta também quando perguntam pra gente. É bem legal. Mesmo a gente sendo novos, né, na carreira, é legal a gente ter esse incentivo de contar o que a gente tá fazendo, né? Teve duas perguntas aqui. Nós que queremos cada vez mais divulgar o nosso trabalho, a ciência, é cada vez mais gratificante sempre que perguntam e ter a oportunidade de falar sobre isso e praticar. E vocês sabem que a maneira mais eficiente da gente aprender é explicando, né? Então, com os meus alunos, eu sempre fazia uma dinâmica no fim da aula, que era para eles trabalharem em grupo num desafio, sei lá, para que eu visse que eles estavam conversando a respeito do conteúdo que foi dado. Porque no momento que você se pega explicando e alguém faz uma pergunta de uma maneira que você não pensou, é ali que você absorve o conteúdo e o conceito. Então, assim, o que vocês estão fazendo é excelente para o mundo e excelente para vocês. Então, assim, é importantíssimo e é muito legal quando alguém tem interesse no que a gente está divulgando, né? Mas que mesmo que, assim, vocês não se deixem parar por conta de falta de interesse, porque essa área ainda a gente precisa expor mais. Então, a gente precisa de divulgadores mesmo que tenham poucos seguidores, por exemplo, né? O meu canal eu estava chegando no 100º, eu estava lutando ali já mais de um mês fazendo os negócios, e eu não tinha nem 100. Quer dizer, nem todos os meus amigos estavam inscritos, né? E aí teve um astrônomo que é o Felipe Raime, do canal Ciência, Ciência com Café, Café e Ciência é o nome do canal dele, que é um canal super legal. Ele divulgou o meu canal, e naquele dia eu ganhei, tipo, 1.000 inscritos.
E foi dali que deu o boom, né? Eu tive alguns outros youtubers grandes me ajudando a puxar o meu canal para cima. Então, teve a Rafa, do Mais Ciência, teve o Schwarza, que divulgou meu canal. Então, assim, cada vez que alguém mencionava meu canal, eu vi um pico ali de inscritos, né? E assim a gente vai puxando mais gente. A gente também, de novo, a valorização do trabalho do divulgador científico não está medido pelo número de seguidores, né? Claro que o impacto pode ser maior quando um Schwarza, que tem quase 1 milhão de pessoas ali seguindo ele, fala alguma coisa, né? Ele consegue chegar em mais gente. Mas isso não quer dizer necessariamente que o impacto que aquilo teve na vida da pessoa tenha sido o maior possível. Então, assim, eu acho que as métricas todas ainda na nossa área de divulgação científica e ciência, elas não estão muito boas, né? O pesquisador também não pode ser medido pelo número de papers que ele publicou. Porque a gente sabe que ali no meio do laboratório tem as máfias dos papers, tem aqueles caras que entram em todas as publicações só porque ele é amigo de não sei quem. Então, assim, isso não quer dizer que aquele cara seja um pesquisador de qualidade ou que o trabalho dele tenha impacto no meio. Então, assim, não se deixem parar por métricas erradas. E lembrem da importância do trabalho de vocês, que é maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. O Marcos Pacheco perguntou se o fóssil de bactéria em Marte era verdade. Eu não sei, eu não vi esse estudo, não. Eu ouvi essa história, mas eu não cheguei a ler o estudo de fato que originou esse rumor aí. Então, eu não vou dar minha opinião, porque eu, de fato, não vi. E essa já é uma recomendação para quem está aí ouvindo, porque a gente escuta as coisas, tente buscar a fonte original daquilo. Até coisas que não são relacionadas à ciência, né? Tenta buscar a fonte original para ver se aquilo foi dito daquela maneira, dentro daquele contexto, para você fazer seu julgamento. No caso da ciência, não tem muito o que julgar. Os resultados, eles são validados ou não, né? No caso de uma publicação no jornal arbitrado, que a gente fala, né? Que já passou pelos pares, pela avaliação de pares. Mas como eu não li esse estudo, eu não vou dar minha opinião a respeito disso. Mas eu ouvi o rumor também. Aconteceu algo parecido com a questão do universo paralelo. Foi acho que uns meses atrás. E bastante lugares publicaram, né? Então tava até difícil de achar se realmente era verdade. E aí você vai ver, eu fui buscar os cientistas que trabalham no projeto Anitta para entender o que foi dito afinal, né? Porque realmente é um trabalho que é um experimento que acaba detectando emissões de partículas ultraenergéticas lá. Então, assim, não é minha área de pesquisa, eu sou física espacial, trabalhei com raios cósmicos e trabalho com raios cósmicos, mas não de alta energia. Então, eu até não sabia o que o cara tinha falado a respeito. Então, voltei lá para o trabalho original e vi que, de fato, foi uma interpretação errada que um jornalista deu para aquele resultado. Então, o que eles disseram foi, a gente mediu uma coisa não esperada. Aí o jornalista publicou, encontramos um universo paralelo que o tempo corre ao contrário. E aí, como isso é uma chamada, né, que traz muita audiência, né, muita visibilidade, todo mundo começou a replicar. E aí ficou aquela loucura, né? Mas eu acho que da divulgação científica, a gente tem que usar esses erros e essas coisas como ponte também, né? Então, assim, aconteceu isso, essa é uma oportunidade que a gente tem para explicar o que é o projeto Anitta, de onde vêm os raios cósmicos, né? Como que foi feito o projeto. Então, assim, isso é uma maneira da gente popularizar a ciência, né? Com certeza. A gente até fez um vídeo explicando depois no nosso canal do Astroei. E foi bem bacana. Muita gente realmente tinha acreditado, aí viu o vídeo e falou, nossa, agora eu entendi. É muito bacana isso. Porque as pessoas leem os meios de comunicação tradicionais. Infelizmente, esses grandes jornais e tal, eles acabam não financiando mais um jornalista científico, por exemplo. Né? Então, não teve muito espaço para o jornalista científico nesses tempos, né? Hoje em dia, a gente tem aí a agência Bore, né, que foi criada para fazer a ponte entre os laboratórios e os jornalistas. Então, eles são jornalistas científicos que eles traduzem o resultado do cientista para o jornalista. E o jornalista dali comunica para o público em geral. Então, assim, isso são iniciativas novas. Acho que a agência Bore foi criada esse ano. Então, assim, isso tem mudado. Eu espero, né? Eu tenho visto um movimento para que isso mude, porque, de fato, a gente precisa ter espaço nos meios de comunicações grande massa, né? Para que o povo consiga entender. Então, por exemplo, a revista Galileu faz um trabalho legal. Mesmo assim, algumas vezes passa ali uma coisa meio esquisita nas matérias da Galileu, né? Então, assim, existe uma necessidade de parceria entre o cientista e o jornalista
que eu acho que agora eu vejo fazer sentido nas minhas escolhas de carreira, né? Hoje eu vejo, e eu tenho até interesse nessa área de jornalismo científico, porque o objetivo do jornalista é informar, né? No meu caso, o meu objetivo é inspirar, é motivar, engajar a audiência. Então, são objetivos diferentes. A linguagem que eu uso é uma mais que puxa para a emoção, eu vou te contar a minha vida pessoal, isso faz um link maior, né? O jornalista não, o objetivo dele não é te despertar emoções, é reportar uma informação. Então, assim, a gente tem que aprender as linguagens de comunicação e a gente da área da ciência, eu acho que é fundamental que a nova geração, de fato, saiba comunicar, até para que a gente consiga mostrar para o mundo quão importante é a nossa ciência, para que a gente tenha financiamentos futuros, entendeu? Por que a NASA é o que a NASA é? Porque a NASA aqui virou uma coisa pop, né? A NASA tem um apelo popular de cultura, então tudo é um logo da NASA, aqui, eu tenho uma canetinha que é um astronauta, então assim, com a NASA. Então, assim, é legal a NASA, né? Então, que acontece? As contas todas que eles passam lá de pedido de verba aqui no Congresso passam. Porque, é a NASA precisa de financiamento, entendeu? Então, acho que no Brasil, a gente precisa transformar o INPE numa coisa pop, por exemplo, né? A gente precisa que o INPE seja pop, a gente precisa de mais jovens como o Gabriel usando a camiseta do INPE, né? Curtindo, a gente tem que ter mais coisas visuais. Então, assim, eu acho que essa parte da comunicação mesmo externa, né, dessa área, a gente está ainda crescendo, tem que melhorar, e eu tô aí com esperança que isso cresça nos próximos anos aí pra gente. A gente também torce bastante. Sim. Eu acho que uma última pergunta, que é foi do Wilson. Ele perguntou qual a importância do apoio da família. Você estudando física vai se sustentar? Vai. Pedro Wilson? Foi o Wilson. Wilson. Wilson, vai se sustentar sim. Eu, quando comecei a graduação e eu falava que eu fazia física, eram 2 perguntas que me faziam. Educação física? Aí eu falava, não é educação física. Então, você quer ser professora de física? Eram as 2 únicas opções na cabeça das pessoas, né? O físico, ele tem uma possibilidade infinita de atuação, né? A gente pode atuar em desenvolvimento de materiais, a gente pode atuar em pesquisa básica, em pesquisa aplicada. A gente tem várias coisas e a gente pode atuar na educação também, que sempre é não só uma saída, né, profissional, mas eu acho que é uma missão da gente. A gente tem obrigação de transmitir o conhecimento para a nova geração, né? Então, pode ser de forma formal, dentro de sala de aula, mas pode ser de forma informal, como a gente tem feito, né? Na divulgação científica, popularização da ciência. E dá para sustentar a família, sim. Assim, ninguém entra na ciência querendo ser rico, Wilson. Assim, essa não é uma carreira que seja apelativa por conta do salário, né? Então, assim, no nosso trajeto, a gente começa na graduação, a gente começa um projetinho de iniciação científica em geral. Esse projeto de iniciação científica, você pode aplicar para uma bolsa, né? O que seria o seu salário, né? Porque lembra também que tem um erro fundamental em chamar esses auxílios de bolsas, né? Porque as pessoas acham que a gente está fazendo nada e recebendo um apoio ali para estudar. Mas a verdade é que a gente está já trabalhando num projeto de pesquisa. Então, ali é o salário que você ganha. E aí, na minha época, eu recebi a Bolsa FAPESP, que é uma das agências que paga melhor no Brasil, e eram R$260 que eu recebia de bolsa. Enquanto os meus amigos que foram para o direito, por exemplo, fazendo estágio na mesma época, já recebiam 1.500. Então, assim, era muito desproporcional já. Então, assim, eu tive, e o apoio da família, como ele citou, foi fundamental para mim, porque eu tive a escolha de fazer isso sem precisar pagar um aluguel, me manter para comprar minhas comidas, porque eu morava com os meus pais, então eu fiz faculdade em São Paulo, meus pais são de São Paulo, eu morava com eles até terminar a faculdade. Então, assim, eu não pagava contas. Por isso, eu tive o luxo de poder fazer a iniciação científica. E por isso a gente tem que brigar por aumento desses auxílios, a gente tem que brigar por financiamentos para os alunos que não têm condição, que eu tive, né? Eu tive um privilégio de poder fazer. E depois a gente vai para o mestrado. De novo, é uma coisa que se chama bolsa. Só que aí exige dedicação integral, é um trabalho, né? Você está fazendo a sua formação enquanto pesquisador, mas você está fazendo pesquisa. Então, assim,
ali você recebe uma bolsa, de novo, na minha época era R$800. Então, ali eu já estava pagando aluguel, pagando minhas comidas, então estava vivendo ali, né, apertadíssimo. De chegar no ponto que eu dividia com os meus colegas do INPE, eu trazia arroz, o outro trazia uma mistura que roubou da avó, e o outro trazia um feijão, e a gente misturava, era o almoço, gente, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar a comida no INPE, que já é mais barata do que a gente sair para um restaurante. Então, assim, é um caminho, um percurso difícil, mas quando você chega lá no final do doutorado, né, e conseguiu passar por tudo isso, os salários não são ruins, né? Então, você vai entrar o quê? Terminando o doutorado, você vai dar aula numa universidade, e aí os salários, eles são bons. Não são excelentes, do tipo, você vai ficar milionário, mas eles são decentes, né? Então, são decentes por conta de investimento que você fez na sua carreira. Então, se a gente comparar, por exemplo, um médico, né, e um doutor em ciência, né, que praticamente passaram o mesmo número de anos depois da graduação, né, se especializando, assim, é desproporcional o salário que um médico vai ganhar do que um salário que um cientista vai ganhar. Então, mas sinceramente, assim, existe toda uma outra contrapartida que eu acho que as pessoas que escolhem carreiras mais tradicionalmente seguras, né, financeiramente, eles não têm. Tipo, toda essa questão da nossa interação com outras comunidades, né, viagens de trabalho, coletas de amostra. Então, assim, eu fui para a Antártica, eu fui para a Finlândia, então eu fui do Polo Sul para o Polo Norte, né? Então, eu fui para vários países durante a pós-graduação para congresso. Então, hoje moro aqui, conheci meu marido num congresso. Então, assim, tem várias coisas, assim, super legais da parte do seu dia a dia, que acaba, eu acho, as experiências que isso te traz, não há dinheiro que pague isso, entendeu? Eu fui num encontro das Nações Unidas em Viena, que era sobre o encontro do setor espacial, e a gente falou com os astronautas na estação espacial. Então, assim, em que outro lugar, que outra carreira eu podia estar fazendo que eu conseguiria falar com um astronauta na estação espacial, né? Então, pensa assim, é muito legal, assim, tem várias outras coisas super legais que compensam essa questão salarial. Nessa questão salarial, você acha que vai muito por conta do nosso país de não valorizar a ciência? Ou você vê isso também em outros países, a mesma situação? Olha, no Brasil é gritante porque a gente não tem muitas saídas, né, na área do setor da ciência espacial. Então, assim, as suas opções são você ter um financiamento público que vem ou da CNPq ou FAPESP para que você consiga desenvolver uma pós-graduação, né, e fazer a sua pós-graduação. E depois você precisa encontrar uma posição numa universidade, num centro de pesquisa, que faça pesquisa, se você consegue atuar. São pouquíssimos os institutos que apenas fazem pesquisa. Então, a maioria acaba sendo institutos de graduação, de ensino superior e pós-graduação, que faz pesquisa. Então, você vai fazer as duas coisas. Você vai dar aula na graduação e na pós-graduação e fazer sua pesquisa. Então, não são muitos os institutos, infelizmente, no Brasil, né? Assim, aumentou, né? Aumentou um pouco nos anos anteriores, né? E depois, agora tem algumas até reduções aí, né? Previstas, mas enfim. Isso prejudica, porque se a gente quer entrar no centro público, a gente depende de concurso, né? E aí, para depender de concurso, a gente tem que esperar o servidor se aposentar e sair da vaga, o que é uma coisa que quase nunca acontece, né? Então, assim, são pouquíssimas vagas, então a gente acaba, como acontece em São José dos Campos, tendo vários doutores por metro quadrado ali disponíveis, e muitos deles têm pós-graduação, têm pós-doc, né, pós-doutoramento, então, em outros países. Então, assim, é uma luta muito cruel para você conseguir uma posição na carreira, se você não tem a flexibilidade de sair, entendeu? Porque a maioria das oportunidades de pós-docs também dependem de financiamento público, né? Então, assim, na nossa área, que é a área de pesquisa básica, não tem muito investimento privado que financia essas pesquisas. Então, é difícil a gente conseguir um laboratório pago por uma multinacional, por exemplo, que consiga contratar um cientista para desenvolver uma pesquisa. Então, a maioria a gente depende de financiamento CNPq, CAPES e as FAPES, né, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados. E aí, nesse caso, a gente tem que saber votar, né? Porque a gente não pode entrar... Porque a gente tem que entender também que o poder que a ciência traz para a soberania nacional, né? E isso é importante, a gente desenvolver ciência, saber fazer isso dentro de casa, saber construir um satélite nacional, lançador nacional. Então, tudo isso te traz um poder
né, que é importantíssimo para o país e para o desenvolvimento do país. Agora, se a população acaba vendo a gente como, tá mamando nas tetas do governo, tendo bolsas para estudar, se eles têm essa concepção errada da academia, a gente não acaba provando verba para a gente. Então, o que acontece é o que está acontecendo. A gente tem todas essas reduções de bolsas, né, cortes absurdos, pessoas perderam seus financiamentos já aprovados para fazer doutorado, né, e para fazer mestrado. Então, assim, é um desperdício de uma geração, né? Porque essa pessoa que está se formando, ela vai ter que buscar financiamento em outro lugar. E aí, qual vai ser a solução? Sair do país. Então, a gente está tendo o que a gente chama de fuga de cérebros, né? Então, assim, acabam saindo as pessoas, principalmente as melhores, porque as melhores vão ter oportunidades fora, né? Porque o pessoal da comunidade sabe quem está trabalhando. Então, assim, não tem emprego no Brasil, vem para cá. Então, acaba indo para outros lugares. Eu tenho vários amigos na astronomia que estão pela Europa. Então, assim, eu acabei saindo do país por questões familiares, mas não foi por uma questão profissional, porque eu tive a sorte de estar na hora certa, no momento certo, ali no lugar certo, e abrir uma vaga na Univap bem na hora que eu defendi, e eu tinha um currículo já montado, tinha feito, assim, aproveitado todas as oportunidades da minha vida de dar aula, então, assim, eu tinha um diferencial ali que foi fundamental para eles me contratarem. Então, assim, mas eu dei muita sorte, assim, eu acho que eu sou a única que eu conheço de todos os meus colegas que conseguiu defender e começar a trabalhar numa posição de professor pesquisador. A grande maioria foi fazer um pós-doc, teve que se submeter de novo ao financiamento público. Então, é realmente assim, a ciência depende da sociedade validar o nosso trabalho. Então, assim, a gente depende que as pessoas entendam a importância da ciência, entendam o que a gente faz e lutem por nós, lutem pela ciência. É isso. Com certeza. Hoje você é CEO de uma empresa que é privada, certo? É que aqui nos Estados Unidos o jogo da ciência é diferente. Aqui a maioria até, assim, tem os servidores, que seriam servidores públicos, que são os contratados da NASA, por exemplo. Mesmo eles pagam o salário deles com dinheiro de projetos deles. Então, é meio que cada pesquisador é uma empresa. Então, assim, eu escrevo os meus projetos, aplico para a NASA ou para o nosso NSF, que é tipo o CNPq, eles aprovam o meu projeto, esse dinheiro vai incorporar no meu salário, é para pagar o meu salário. No Brasil, a gente não tem esse direito de pedir, a gente pode submeter projetos, mas a gente pode comprar material para o laboratório, a gente pode financiar nossas viagens, não pode entrar no nosso salário. Então, assim, não importa que eu tenha vários projetos em andamento, não vai aumentar meu salário no Brasil. Aqui, não. Então, essa empresa que eu trabalho hoje é uma empresa formada por pesquisadores. Então, é uma estrutura que foi formada, porque a gente precisa ter secretário para fazer os balanços, tal, tem os orçamentos e tal. Então, tudo isso, essa estrutura, ela é toda montada por baixo desses pesquisadores, e essa empresa já tem vários anos de existência, várias décadas, e ela é bem forte na área da física solar aqui, mas ela tem um escritório aqui em Boulder, tem outros escritórios em 2 outros lugares dos Estados Unidos. Então, a gente tem essa estrutura toda por baixo, e que tem a questão de, quando entra, por exemplo, um projeto que está envolvido com uma missão espacial, entra mais dinheiro por mais anos. Então, aí fica todo mundo mais tranquilo, porque esse dinheiro se distribui, né? A gente chama de overhead, a gente pega parte desse dinheiro para pagar o pessoal do administrativo, tal, né? E aí todo mundo consegue trabalhar tranquilo, a gente consegue contratar um pós-doc. Então, assim, o dinheiro é muito mais do poder do cientista por conta do projeto dele. Então, por isso que a gente trabalha, assim, de forma diferente aqui. Mas aqui a gente tem as questões das agências espaciais, tem as universidades todas, como seria no Brasil, e tem essas empresas formadas por pesquisadores que, na verdade, elas têm uma relevância muito grande, elas ganham projetos de missões, né? Então, acaba vindo bastante dinheiro, e aí é melhor ainda, porque aí você não precisa distribuir dentro da NASA, digamos, você distribui ali dentro os 30 cabeças que estão ali naquela empresa. Então, aqui funciona um pouco diferente. Legal. Mais alguma pergunta? Pelo que aqui no YouTube eles não perguntaram mais nada, eu preciso checar de novo. Eles não perguntaram mais nada. Não, no YouTube não temos mais. Só... E também no Insta acho que eu já falei todas. Então acho que é isso, gente. Então tá bom.
Qualquer prazer. pergunta, Foi um prazer estar Prazer aqui foi conversando meu. com você hoje. Foi muito legal. se tivermos mais perguntas, nós podemos fazer mais um post com Tá bom. coisa em texto. A gente fica em contato. Eu espero que o projeto de vocês cresça muito e vocês recebam todo o apoio que vocês precisam aí para permanecer na carreira e conseguirem brilhar todo o potencial que vocês têm. Tá bom? Contem comigo, que eu puder ajudar, estarei aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigada mesmo. Nossa, muito O seu, obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. o seu canal, as redes sociais, quiser deixar pra gente, pro pessoal. O canal é O Que Diz a Física, no YouTube. E as minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é ale.a.pacini. E eu tenho um Twitter, eu não uso muito, mas eu nem lembro. Acho que é _ Ale Pacini. Que eu divulgo mais. Lá eu acabo ficando entre inglês e português, porque a maioria das pessoas ali são das pessoas daqui, então eu fico meio mesclada ali. Mas no Instagram eu procuro fazer mais em português. E o Se canal você é quiser todo... deixar Perdão. Desculpa. Se você quiser deixar alguma recomendação cultural para as pessoas, pra gente. E tem várias séries, eu acho que dá pra gente assistir agora, né, na área espacial. Eu acho que tem essa Mercury 13 na Netflix. Tem o Contato, que tá no YouTube, mas tem que pagar. Não sei se tem em algum lugar gratuito. O filme Contato, o livro Contato, né? Tem... na Netflix tem agora o Space Force, que está falando um pouco de forma bem humorada dessa questão do Space Force americano aí, né? Que entra em conflito com essa questão do uso do espaço pacífico. Deixa eu ver. Tem os meus livros para as crianças, que estão na Amazon. Eu estou tentando ver como é que eu consigo levar para o Brasil de forma mais barata, porque pela Amazon, como a minha empresa é aqui, né, fica mais caro para ir para o Brasil, mas eu estou tentando melhorar isso. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, sim. Não tô lembrando. Tem o Estrelas Além do Tempo, que eu acho lindo também, esse filme, quem conseguir assistir. Tem vários filmes espaciais aí interessantes para a gente assistir. E assinem os canais de todos esses comunicadores de física espacial e do espaço aí, né? Que eu citei, o Jaime, o Schwarza, que falam e fazem lá o Space Today, né? Que estão agora cobrindo até os lançamentos de foguete e tal, tudo ao vivo, então tá bem legal. Sigam todos esses canais no YouTube, que é tudo gratuito. Perfeito. Tá A gente bom? também tava fazendo essas lives dos lançamentos, para quem quiser acompanhar também. Isso. Muito legal. É isso aí, gente. Foi ótima Prazer. essa live. Viu? Prazer também da gente, todo o projeto aqui. Foi bacana passar esse tempinho com você, viu? Que bom, foi um prazer. Contem comigo, tá bom? Muito Inspiração obrigada. enorme, de verdade. Um beijo, Uma gente. honra. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Foi uma honra. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a Muito vocês. obrigada a todos que nos acompanharam também. Isso mesmo, gente. Muito obrigada Beijo. pelas perguntas, todo o engajamento aí, viu? Tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.